Olá, boa noite. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre depressão. Esse vídeo é uma série de vídeos que nós vamos fazer no decorrer da semana. O tema de hoje é as diferenças entre tristeza e depressão, mas nós também vamos falar sobre sinais, sintomas da depressão, prevenção, tratamento e até mesmo dar uma orientação para aqueles que têm amigos e parentes, pessoas próximas, que sofrem de depressão e você não sabe muito bem como lidar com essas pessoas. Então, no decorrer da semana, nós vamos falar sobre isso. A primeira pergunta que pode surgir é: por que é tão relevante falar sobre depressão? Hoje existem muitos canais de acesso à informação e que tratam desse assunto, mas eu decidi falar um pouquinho sobre ele por conta de algumas pesquisas falando sobre saúde mental. Então, eu queria citar uma feita pela Organização Mundial da Saúde. Ela avalia, obviamente, aspectos de todos os países, mas também a questão da saúde mental. E aí, numa avaliação feita com os países da América Latina, o Brasil foi considerado o pior, né? O que isso quer dizer? Que de todos esses países, o Brasil é o que tem o maior índice de aumento de depressão, principalmente nas mulheres. Então, já esse dado já seria um motivo bastante relevante para a gente falar sobre isso. Apesar de haver muito acesso à informação, eu percebo no consultório que as pessoas ainda ficam confusas sobre essa doença. Nós fizemos uma enquete falando sobre isso e ficou bem claro que não é só para o paciente que chega no consultório. Na verdade, em muitas circunstâncias, não fica muito claro o que é depressão, como ela funciona e como fazer essa diferença de uma emoção, por exemplo, como a tristeza, que é uma emoção tão necessária e inerente a todo ser humano, para algo que se torna patológico, para uma doença que causa um mal-estar pessoal. Então, é muito importante falar sobre isso. Antes de eu começar a falar sobre a diferença, eu queria contar um pouquinho para vocês que eu tive a oportunidade, através de algumas pessoas em um curto espaço de tempo, pessoas diferentes no consultório que vieram para mim para serem tratadas, né, com sintomas de depressão, que elas me contaram um relato muito parecido, que é o seguinte: eu tive dificuldades para descobrir que eu estava com depressão. Eu tive diversos sintomas diferentes e eu passei em médico, fui a pronto-socorro e ninguém nunca conseguia me dizer o que de fato eu tinha e por que eu sentia determinadas coisas. Então, esse relato é bem comum. Primeiro, o que eu posso dizer é que, assim, existe uma resistência ainda, né, social de se falar e de se tratar de doenças mentais. Aquele que é doente geralmente não é muito valorizado, então as pessoas acabam ocultando as suas emoções, porque o que importa, o que é valorizado é aquilo que é bom, o que é alegre, o que é feliz. Então eu já deixo uma opinião, né, profissional, que é o seguinte: não tem problema a gente se sentir mal. Tudo bem a gente não estar bem o tempo todo. Nós não precisamos ser assim só porque nos é exigido, só porque precisamos parecer algo para alguém. A gente tem que aprender, antes de tudo, a se respeitar e a se conhecer. E o quanto isso é importante num processo de diagnóstico. Porque a primeira pessoa que vai perceber que existe algo errado é a pessoa que está sofrendo, que consegue distinguir que existe um sofrimento, que o passar do tempo não está conseguindo, o passar do tempo, o seu próprio esforço individual não está conseguindo solucionar, e que é preciso buscar uma resposta. Então, se conheça, se dê um tempo para se entender, para se compreender, para se analisar. O autoconhecimento é muito importante e necessário, principalmente nos dias de hoje, onde a aparência externa é tão importante, a aparência interna, né, o autoconhecimento, ele acaba sendo deixado de lado. E ainda mais numa avaliação de doenças,
O quanto é importante a gente se conhecer para saber que tem alguma coisa errada. Bom, depois de falar sobre isso, eu queria voltar um pouquinho, então, e falar as diferenças entre a tristeza e a depressão. O que a gente pode falar sobre a tristeza? Como eu já disse, é uma emoção, um sentimento que todo ser humano tem, ele é inerente ao ser humano, e ele é, inclusive, necessário. Assim como a raiva, a alegria, a tristeza também é necessária, porque essas emoções, elas nos ajudam a processar as coisas que nos acontecem. Mas diferente da depressão, a tristeza, ela geralmente tem uma causa específica. Por exemplo, suponhamos que você perdeu algo que te era importante. Obviamente, vai haver uma tristeza por isso, por essa perda, né? Dependendo do grau de importância do que foi perdido, a tristeza ela pode durar alguns minutos, horas e alguns dias. Mas, com o passar do tempo, com a sua rotina, essa emoção ela vai diminuindo, ela vai sendo diluída e, consequentemente, o bem-estar, né, o equilíbrio emocional, ele retorna. O que mais que podemos falar sobre isso? Sim, claro. Na tristeza, não se é perceptível uma queda na produtividade. Então, sim, quando nos sentimos tristes, obviamente, pode surgir um desânimo, uma falta de motivação, mas não no nível de impedir a produção, a realização de alguma tarefa ou de algum contato social. Então, eu acho que essa é um ponto importante que a gente precisa destacar. Antes de eu falar sobre a depressão, eu queria abrir um parênteses sobre a tristeza relacionada ao luto. Porque, obviamente, quando se perde alguém indefinitivamente, dependendo do grau de importância que essa pessoa teve na sua vida, a tristeza, esse sentimento de tristeza, ele não vai durar apenas alguns dias, ele vai levar um tempo a mais, né, para ser processado, essa emoção para ser processada. E não necessariamente a pessoa que sofre por luto vai ter uma depressão por conta do luto. Então, é bom a gente abrir esse parênteses que existem circunstâncias que essa regra não serve, não cabe, enfim. Mas a gente pode fazer um videozinho depois falando sobre o processo de luto, como ele funciona, para esclarecer um pouquinho mais para vocês. Pois bem, vamos falar sobre a depressão. Para ficar claro as informações que eu vou passar para vocês, eu queria dizer que todo profissional de saúde, ele se utiliza do Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, para fazer a avaliação desse paciente. Nesse manual, é possível a gente encontrar características principais. E ele diz que, para o desenvolvimento da depressão, há um conjunto de sintomas que surgem, né? E que esses sintomas, eles precisam ser recorrentes por mais de 2 semanas. Aí eu vou abrir um outro parênteses. Existem profissionais de saúde que discutem esse tempo, porque acham que 2 semanas é muito pouco tempo para diagnosticar alguém com depressão. Então, a gente tem 2 lados. O primeiro é o seguinte: a depressão dita como leve, ela tem sintomas que são muito parecidos à tristeza. E se não tratadas precocemente, né, logo que surgirem, elas podem sim se desenvolverem por uma depressão mais grave. Porém, ao mesmo tempo, esses profissionais dizem que, para que a gente consiga, para os profissionais de saúde conseguirem fazer essa diferenciação de forma tão uma diferenciação mais correta, é preciso mais tempo para ver como os sinais e os sintomas se desenvolvem. Então, a gente não vai entrar nessa discussão sobre qual é a maneira correta, mas é importante que isso fique claro
né, para que a pessoa se avalie e perceba quanto tempo determinadas situações estão acontecendo e em que momento sente que precisa buscar ajuda. Enfim, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a depressão ela afeta a pessoa diferente da tristeza. No caso da tristeza, eu disse para vocês que não há uma mudança, né, uma perda muito brusca da produtividade, dos relacionamentos. Na depressão isso acontece sim. Então, ela afeta o desempenho nos relacionamentos, nas atividades produtivas, na rotina e até na saúde física. No início, ela pode passar despercebida, porque ela, como eu já disse, vai apresentar sintomas que lembrem a tristeza, né, ou lembrem outras doenças, então ela pode ser desconsiderada, o que vai ocasionar uma piora gradual. Existem fatores que contribuem para o surgimento da depressão. Geralmente, eles são associados a mais de um fator, tá? Mas eu acho importante a gente destacar alguns deles. O primeiro seria uma herança genética, então se você tem parentes com uma determinada proximidade genética que desenvolveram ao longo de sua vida depressão, você tem uma probabilidade de desenvolver. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas você tem uma probabilidade, você se torna mais propenso de desenvolver a depressão. O segundo fator que é bastante importante e relevante também é a deficiência na produção de algumas substâncias pelo cérebro. Isso também pode afetar a disposição, a vontade, as emoções, o que consequentemente vai acarretar a depressão. Um terceiro ponto importante são aspectos da própria personalidade, como, por exemplo, uma baixa estima, um pessimismo natural, uma autocobrança exagerada. Também é possível a depressão ela surgir, né, ela ser desencadeada por uso de drogas ou de algum acontecimento traumático. Bom, seja qual for ou os, né, as causas, né, a causa ou as causas que desenvolvem, né, que surgem para que haja um desenvolvimento da depressão, é importante que a gente fique atento, como eu já disse antes, que a gente esclareça as nossas dúvidas e tenha em mente que não é fraqueza, não é falta de algo superior em que se apegar ou de uma ocupação mental, né, de pensar em outra coisa. O conjunto de sintomas e de coisas que fazem com que a depressão chegue a ocorrer e se desenvolver é muito séria, não pode ser desconsiderada. Então, se você percebe que essa falta de motivação, essa falta de desânimo, mudança na rotina e todos os outros sintomas que a gente vai falar aqui amanhã está acontecendo, procure ajuda. O quanto antes isso aconteceu, o quanto antes você descobrir o que está acontecendo, melhor, né? Melhor é a chance de melhora completa, né? De restabelecimento da saúde. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo, que eu possa ter esclarecido as dúvidas sobre quais as principais diferenças. E eu te espero ver aqui amanhã, que a gente vai falar sobre sinais e sintomas, como identificá-los. E se ficou alguma dúvida sobre esse tema que nós falamos hoje, por favor, deixe a sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer de responder. E se a sua pergunta for coerente, né, for relacionada a algum tema que a gente ainda vai falar, eu deixo para respondê-la quando nós estivermos falando sobre esse tema específico, ok? Então, boa noite a todos e até o próximo vídeo.